Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em mais uma jornada, em mais uma manhã, em mais um dia debaixo da bênção e da mão do Senhor. Desejo que Jesus abençoe seu dia e que do Senhor você receba a paz. A paz não a que o mundo dá, mas a paz que Deus dá. É uma paz que excede o entendimento. Uma paz que não tem a ver com a ausência de batalhas ou com a ausência de dificuldades, mas tem a ver com um interior que está firme na esperança de que com Cristo somos mais do que vencedores. Ou seja, essa paz não vem de não termos problemas. A paz que excede o entendimento, que Filipenses capítulo 4 nos promete na Bíblia, né? Que guarda a nossa mente, o nosso coração. Ela vem não da situação do nosso ambiente, mas ela brota dentro de um coração que crê em Deus e que então está em paz, apesar de todos os problemas que lhe cercam. Apesar de estarmos em um mundo cheio de tribulações, de conflitos, de violências, de guerras, de dores, né? Apesar de tudo isso, estamos em paz. Oh, aleluia! Eu desejo para você essa paz. Falando sobre a nossa vida cotidiana, você já se deu conta como Deus tem nos abençoado? Você trabalha? Todos que trabalham, eu tenho certeza que do fruto do seu trabalho tem colhido recursos, tem colhido bênçãos. A Bíblia estimula o cristão a trabalhar. O apóstolo Paulo chegou a dizer: aquele que não quiser trabalhar, que então não coma. Então cada um deve colher o fruto do seu próprio trabalho. Os recursos financeiros, o dinheiro, ele flui do trabalho, mas ele vem de Deus. É Deus quem abençoa o trabalho. A Bíblia diz para nós que em vão acorda cedo e dorme tarde, em vão trabalha o trabalhador, se Deus não o abençoar. Então nós já vimos pessoas que se esforçam muito, mas as coisas não fluem, porque estão afastados de Deus. E já vimos outras pessoas que talvez nem se esforçam tanto, né? Como diz na palavra, os que são do Senhor, os que o amam, né? Até mesmo enquanto dormem, Deus os abençoa. Então Deus tem nos suprido. Você tem uma casa, você tem saúde, você deve ter alimento aí na sua casa, não tem? Pois bem, a vontade de Deus é que venhamos a entender que tudo que nós temos nos foi dado como mordomos, como administradores. Deus é o dono de toda a riqueza. Deus é o dono de tudo que existe no universo. E tudo que temos em nossas mãos, na verdade, nos foi dado como um empréstimo durante essa vida. Quando a vida terminar, nós vamos devolver, porque ninguém vai levar nada disso para a eternidade. É como aquela parábola dos talentos. Cada um recebeu uma quantia. Mas quando chegar no dia do juízo, Deus vai perguntar: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez? Você investiu ou você desperdiçou? E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando em 2 Coríntios capítulo 9. Naquela época os irmãos de Jerusalém estavam passando necessidade. E ele estava organizando uma coleta, uma doação, uma oferta especial para os irmãos de Jerusalém e da Judéia, que estavam sob tribulação, sob perseguição, sob guerra. E então ele vai nos dar alguns princípios aqui a respeito desse coração generoso. Versículo 6 diz o seguinte: isso eu vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura também colherá. Cada um contribua
segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Pois Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Veja, olha o que o apóstolo está dizendo e está ensinando. Que Deus, Ele ama quem dá com alegria. Dar significa abrir mão de algo que você recebeu de Deus. Repartindo com uma pessoa necessitada, repartindo dentro do contexto da obra de Deus. Nós vamos ver que biblicamente existem dois ensinamentos. Existe o ensinamento a respeito do dízimo e o ensinamento a respeito da oferta. E dízimos e ofertas no Antigo Testamento são chamados juntos de justiça. Praticar a justiça significa ser justo com aquilo que Deus pôs em nossas mãos, entendendo que somos mordomos, que somos administradores, que foi nos colocado em mãos um recurso que não é apenas para nós. Assim como um agricultor, quando colhe, ele precisa guardar uma parte das sementes para investir de novo. Assim nós também devemos entender que uma parte de tudo que Deus nos dá não é nosso, mas deve ser para investir na obra de Deus e na vida dos necessitados. A justiça consiste em que Deus foi misericordioso conosco e nós devemos ser misericordiosos com os outros. E a avareza, que é esse desejo de segurar para si, não vem de Deus. A avareza não vem do Senhor. A avareza é obra das trevas. É idolatria, é amor ao dinheiro. E essa é a raiz de todos os males. Por isso Deus também nos prova nisso. Ele testa o nosso coração. E diz que aquele que dá mais, Deus abençoa mais ainda. Porque Deus vê a generosidade e Deus abençoa para que então esse coração generoso possa contribuir mais ainda com mais pessoas, mais ainda com a obra de Deus. Eu tenho dito algo. O diabo, ele investe em várias coisas. E uma delas é a ideia de que você não deve contribuir ou que você não tem obrigação de ofertar ou de contribuir. Porque aí você vai frequentar uma igreja, você vai ir aos cultos, mas você não vai investir naquilo que é uma arma de Deus. Porque a igreja, quando ela tem recursos, ela usa esses recursos para abrir mais igrejas, para enviar missionários, para fazer evangelização. A igreja, quando tem recursos, ela usa esses recursos para planos e projetos que vêm do coração de Deus. Então o inimigo, quando ele faz você ter essa ideia de que você não precisa contribuir, ele está, além de roubar uma bênção que você teria da parte de Deus, porque Deus ama quem dá com alegria, além disso ele está roubando uma parte do que a obra de Deus podia ser nessa terra. Ele está impedindo o reino de Deus de avançar. Tenha um coração generoso. Tenha um coração grato. Olha só, Deus não estipula a quantidade. Deus não diz que você tem que dar tanto. É proporcional ao que você ganha. Então, na verdade, o que Deus te deu, do que Ele te deu já, do que Ele já te deu, você separa uma parte. Você não separa do que você não tem. Você separa do que você tem. E isso é gratidão. Eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Deus, então eu separo uma parte como forma de gratidão. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor tem nos suprido, nos alimentado, nos abençoado, tem enviado recursos a cada um de nós, às nossas famílias.
Obrigado, Senhor, porque não tem faltado alimento na nossa mesa, porque temos trabalho, temos renda. Obrigado por aquele que recebe a sua aposentadoria, aquele que tem seu negócio, sua empresa, aquele que gera empregos. Senhor, eu quero pedir hoje, abençoa a vida financeira de cada irmão, de cada irmã. Prospera, Senhor, mas prospera também em nós um coração generoso. Que cada um venha se envolver com a tua obra, com o teu reino e se comprometer em fazer o bem com os recursos que o Senhor nos deu. Que venhamos a ser fiéis no nosso dízimo, Senhor. 10% da nossa renda, mas ultrapassar isso também com as nossas ofertas, com aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Eu peço hoje, Pai, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, supre as suas necessidades, envia recursos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Compartilhe a palavra de Deus. Cada princípio é um fundamento para uma vida abençoada. Amanhã estaremos juntos, mais uma vez, aqui no Devocional de Fé, e eu aguardo você.